Olá pessoal, bom dia a todos. Bem, aqui é o professor Jean, estamos dando início a mais uma live de exercício. Na live de hoje, a professora Juliana vai resolver alguns exercícios com vocês e eu entrei para falar um pouquinho sobre o questionário de feedback. Na sexta-feira passada, que foi a live de exercício que eu conversei com vocês, eu disse que ia acrescentar, né, uma questão no questionário de feedback, naquela parte de avaliação, tanto do curso quanto do próprio desempenho de vocês naquela semana, eu disse que acrescentaria uma questão para que fosse um feedback mais imediato, né? Que vocês de fato deixassem, apresentassem para a gente quais são as queixas, quais são as sugestões e coisas desse tipo em relação à forma com que o curso está sendo apresentado. Eu li, eu estava lendo inclusive até alguns minutos atrás, eu li todas as respostas que foram colocadas até o momento e eu vou comentar algumas, outras vão ser até questões de reuniões que a gente provavelmente vai fazer hoje para discutir algumas sugestões de vocês. Uma que é bastante recorrente, eu acho que essa é uma que, bem, mais difícil de trabalhar com ela é a velocidade que o conteúdo está sendo apresentado, o fato de que o conteúdo está sendo, bem, a cada dia vocês acrescentam novo conteúdo, a gente não está tendo tempo de assimilar, coisas desse tipo. Sobre isso, pessoal, existe uma questão que é um pouco mais complicada, que é o seguinte. Bem, o curso vai se estender até fevereiro, que é quando se encerra o período emergencial. E existe um conteúdo, né? Existe uma ementa do curso. Quando a gente começou a pensar, se vocês olharem, por exemplo, pelo livro texto, bem, o livro texto de vocês é o que se espera que um aluno de cálculo 1, em geral, saia do primeiro curso, no primeiro curso de cálculo sabendo. Então, todo aquele conteúdo é conteúdo de cálculo 1, que inclui toda aquela parte de limite, que, como a gente disse desde lá do começo do curso, a gente não ia fazer daquela forma, porque exige uma maturidade, exige um formalismo, exige uma certa abstração que não é comum em calouros, não é comum no primeiro contato com disciplinas de matemática, tanta abstração, porque vocês nunca tiveram esse contato. No ensino médio, a forma com que vocês viam matemática era de uma forma muito mecânica, né? A parte de abstração, a parte de interpretação não é muito cobrada na maioria do ensino médio brasileiro. Então, exatamente para tentar não criar esse choque, a gente foi para algo que é um pouco mais palpável, né? Derivada é muito mais fácil de entender. Quando eu falo que é a inclinação de uma reta tangente, essas coisas vocês têm intuição sobre. Quando eu falo que é uma velocidade, vocês têm alguma coisa comparativa, né, em relação ao que vocês já viram no ensino médio. Então, teoricamente, é um pouco mais simples. E essa escolha, inclusive, de tirar o formalismo de limite do começo do curso, isso também é uma escolha exatamente para tentar tornar mais tragável, né? Tornar mais ah, possível de que num período tão complicado como esse período emergencial, tendo que estudar à distância, com todas as demandas, uma coisa que, bem, é uma coisa que eu já tinha comentado, né? A maioria dos alunos acha que o professor de uma determinada disciplina acha que ele só tem aquela disciplina. Inclusive comentaram, né? Lembrar que a gente tem outras disciplinas e tal. Pessoal, a gente tem total consciência de que vocês têm outras disciplinas. Mas por que eu disse que o problema da velocidade do conteúdo é muito difícil de resolver? É por uma questão simples, né? Você tem um conteúdo que eu preciso que vocês saiam do curso de cálculo 1 sabendo derivar, integrar e sabendo as regras de derivação, sabendo construir gráficos, sabendo integrar, sabendo as regras de integração, tendo uma ideia pelo menos conceitual do que é limite. E aí eu pego todo esse conteúdo e eu distribuo no tempo, né? Então eu coloco isso no tempo que a gente tem, nos encontros que a gente tem, na carga horária do curso. E inevitavelmente, bem, isso se eu é uma questão de velocidade, né? Se eu quero ir de A até B e o tempo que eu tenho está determinado, então a velocidade também fica determinada, né? Se eu tenho o espaço que eu tenho que percorrer e eu tenho o tempo que eu tenho para isso, então não é uma questão que eu, a professora Juliana ou o projeto possa mudar muito. O conteúdo é esse. Então, quando eu distribuo ele no tempo, não tem muito o que fazer. É claro que vocês não estão habituados com tanto conteúdo em tão pouco tempo.
Mas isso é uma coisa que vocês vão precisar acostumar, porque isso não vai acontecer só na disciplina de cálculo. Talvez a disciplina de cálculo seja a primeira que vocês têm tanta coisa em pouco tempo, mas com certeza na graduação de vocês ela não vai ser nem sequer a mais complicada nesse sentido. Então, ela é só um primeiro contato. Então, vocês precisam entender que isso não cabe, gente. Do ponto de vista de alguns alunos, existem sugestões diversas, né? Até porque é uma turma grande e alunos pensam diferente. Assim. Pessoal, não existe nenhum problema em usar o material. Alguns alunos pediram certas indicações de outros materiais. Ah, eu quero que a aula seja mais daquele jeito formal, né? Aquela forma. Bem, a gente tem todo o material do Newton anterior, a gente faz indicações. Se vocês observarem, as aulas têm praticamente o mesmo nome. Então, bem, eu não consegui entender, eu acho que foi muito rápido. Então, assistam a outra. Por outro lado, tem alunos que querem que as aulas sejam mais curtas, né? É aquele negócio de tentar agradar gregos e troianos, né? Uns alunos querem mais exemplos, querem aulas mais longas para terem mais contato, e outros querem aulas mais curtas, como as do estudo dirigido, para que ele tenha tempo de fazer exercícios depois. Isso é uma questão de como vocês lidam com o processo de aprendizado de vocês, pessoal. Isso é uma maturidade que vocês precisam adquirir agora. Vocês, quando a gente dá várias formas diferentes de fazer o curso, no sentido de estudos dirigido, teve alguns elogios ao estudo dirigido, porque eu entendo melhor com o estudo dirigido, porque é mais curto, eu consigo me manter concentrado. Outros, o estudo dirigido precisa de mais exemplos, mas essa que é a diferença. Quando a gente faz o encontro síncrono e eu faço muitos exemplos, é porque eu tenho mais tempo, né? Quando eu faço um estudo dirigido, eu dou indicações, mas pessoal, entenda que o curso dá total liberdade para você de fazer de uma forma diferente. Se você quer vídeos de 20 minutos, então não assista ao encontro síncrono de uma vez, é só você pegar ele e assistir de 20 em 20 minutos, conforme a sua concentração te permite se manter vendo aquilo. O vídeo fica gravado, fica no YouTube, fica na página do Moodle. Então, essas são questões que são mais do aprendizado de vocês. Teve um aluno que disse que a gente ainda não tem a maturidade que vocês esperam. É claro, né, não é tão simples assim, do ponto de vista de estudo, do ponto de vista de fazer isso individualmente. Mas isso é uma coisa que vocês precisam adquirir. Então, o que a gente tenta é, bem, dar ferramentas diferentes, dar formas diferentes da mesma abordagem. Tem algumas outras que são bem mais, tipo, pontuais, são de caráter mais técnico, que isso a gente vai discutir como uma equipe. Hoje a gente já tem uma reunião marcada. Tem algumas questões que foram muito importantes, assim, coisas que alunos comentaram que, bem, talvez a gente ainda não tinha se atentado a elas. E aí, bem, sobre elas eu não quero falar, porque como vocês entendem, o Projeto Newton é uma equipe que envolve comunicação, envolve a computação, de manter o sistema em pé e tudo mais. Então, coisas relacionadas a qualidade do vídeo, coisas desse tipo, não é uma questão tão simples, né? Vocês têm que levar em consideração taxa de transmissão, a internet que é disponível para os alunos. Então, tem alguns alunos que falam sobre a qualidade de tal vídeo, mas você tem que ter um pouco de empatia, no sentido de que se a gente colocasse aqui é gravado em alta definição, então, tipo, se a gente quisesse colocar, primeiro que teria o problema de transmitir isso, né, e tudo mais, e por outro lado, tem o problema de que um aluno vai assistir isso, né? Então tem a empatia de pensar que talvez o aluno está usando um pacote de dados, né? E com um pacote de dados ele não pode assistir três aulas semanais em 4K. Então isso é uma questão mesmo de você entender a realidade de um curso que atende 1000 pessoas, né? Do ponto de vista do que eu e a professora Juliana podemos fazer, a gente pode, bem, atentando a isso, a gente pode tentar colocar uma letra um pouco maior, coisas desse tipo, para facilitar a visualização de vocês, mas entende que não é um problema simples de resolver, é uma coisa de caráter técnico e que envolve muitas questões. Sobre o questionário mesmo, as questões matemáticas do questionário, foi um pouco, eu gostei do desempenho de vocês, vocês foram relativamente bem. Tem uma questão aqui que teve um número alto de erros, que é sobre a concavidade, né? Eu dei uma função para vocês e falei da concavidade delas.
eu vou fazer um pequeno comentário de por que não são só duas concavidades. E aí, bem, sobre esses comentários de caráter mais técnico que vieram, não simplesmente sobre qualidade de vídeo, algumas coisas sobre período, sobre tempo que vocês têm para listas, coisas desse tipo. A gente primeiro vai se reunir, vai sentar, conversar sobre isso, e aí, na medida do possível, a gente vai respondendo essas demandas. Mas eu quero agradecer a todos que fizeram. É claro que, bem, tem algumas pessoas que é natural, né? Sempre que a gente oferece algo, no caso a gente está oferecendo aula, é claro que críticas vêm, elogios vêm, críticas vêm, e a gente está aberto a ouvir as críticas e não tem problema nenhum criticar. Mas eu confesso que eu prefiro e é muito melhor quando é uma crítica no sentido de sugerir, né? Aquela crítica por criticado, tipo, você falar assim, vocês têm que ter mais, sei lá, ver o nosso lado, entender nossas dificuldades e tudo mais. Pessoal, é claro que isso a gente vê. É claro que ninguém aqui, não tem muito tempo que eu deixei de ser aluno, não tem muito tempo que a professora Juliana deixou de ser aluno. É claro, se vocês pararem para pensar, o próprio perguntar para vocês quais são os problemas que vocês estão enfrentando é uma prova de que a gente se importa, porque eu poderia facilmente continuar simplesmente mandando os questionários, fazendo tudo da mesma forma. Se a gente vai se reunir, se a gente vai conversar baseado nas coisas que vocês falam, é porque a gente tem interesse de que o curso atinja o maior número de alunos. A gente sabe que cálculo é difícil, a gente sabe das dificuldades de vocês. Não existe essa, com certeza, não existe essa, que alguns alunos, bem, tentam demonstrar que acreditam, essa falta de empatia em relação a vocês, porque senão a gente não teria um questionário de feedback, talvez a gente não estaria perguntando quais são as dificuldades de vocês. Então, assim, se vocês têm dificuldades, se alguma coisa não está agradando, se alguma coisa, tentem entender qual que é a questão, até para que a gente possa tentar ajudar vocês, porque você falar que, bem, eu não estou gostando porque vocês acham que a gente só tem essa disciplina. Bem, isso desculpa falar, mas isso não tem o menor sentido, né? Bem, eu sei exatamente as disciplinas que vocês têm no sentido de que é uma grade, né? É só eu entrar na grade do curso de vocês, eu vou saber que vocês têm lá 7, 8 disciplinas. Então, esse tipo de comentário não ajuda nem a vocês, nem a gente no sentido de tentar ajudar, né? Porque quando você diz, eu tenho mais disciplinas, bem, eu como professor não posso fazer absolutamente nada em relação a isso. Você pode, no sentido de que, bem, o período emergencial te permite trancar disciplinas a qualquer momento, mas o projeto como um todo não pode resolver isso. A gente não pode diminuir as disciplinas que você vai cursar nesse semestre, né? Você, quando entrou no curso, eu espero, assim é o que eu espero de qualquer aluno que decide fazer alguma graduação, você olhou qual era o fluxo do curso, né? Você olhou como que era, quantas disciplinas por semestre e tudo mais. Então essa é uma decisão que cabia a você, não ao projeto, não a gente como professor. Então, é claro que você não esperava que isso fosse feito à distância, e exatamente por ser feito à distância que vocês têm a liberdade de escolher o que vão fazer, sem que isso prejudique o andamento do curso. Mas isso, o número de disciplinas, essas coisas não tem como a gente realmente ajudar vocês. Mas no sentido, no que cabe a gente vai tentar ajudar da melhor forma possível. Bem, deixa eu fazer só esse comentário rápido sobre a questão. Eu fiz uma questão ali, vou fazer aqui no quadro 1 mesmo, já está mais perto. Quer dizer, no quadro 3 aqui, que está mais perto. Era a questão número 2, né? Eu dei um gráfico para vocês, que era o gráfico da função f de x igual a x, que multiplica e a menos x ao quadrado. Esse gráfico parece uma ondinha, né? Ele vem aqui, aí ele sobe, aí ele desce. Ele é algo mais ou menos desse tipo. E aí eu fiz algumas perguntas sobre esse gráfico. E, bem, para você entender como que esse gráfico funciona, algumas coisas que você vai ter que fazer bem, você tem que encontrar
intervalos de crescimento, intervalos de decrescimento. Quando você vai realmente construir esse gráfico, pelo aquele passo a passo lá que a gente fez, vamos pensar nele aqui fechado. A gente poderia pensar ele fechado no intervalo menos 3 até 3, porque menos 3 até 3 acontece basicamente tudo que eu quero que aconteça nesse gráfico para eu entender concavidade, entender crescimento, decrescimento, pontos críticos e tudo mais. Esse é um intervalo que comporta tudo isso. O que vai acontecer fora daqui é basicamente o que a gente vai estudar na semana que vem, que é entender a função no limite, né? Entender o que acontece com a função quando x vai para menos infinito, ou seja, quando ela se estende indefinidamente na direção esquerda ou quando ela se estende indefinidamente na direção aqui à direita, né? E aí, entender essas coisas, a gente vai fazer na semana que vem com certos conceitos que envolvem limite, coisas desse tipo. Mas aqui, a gente fecha nesse intervalo e tenta estudar, algumas coisas visualmente a gente já consegue tirar. E o que eu tentei fazer lá foi algumas perguntas que eram mais visuais e tinha uma ou outra questão que exigia pelo menos calcular ali uma derivada. Mas o que você faz com essa aqui? Bem, algumas informações que você consegue tirar do gráfico, e isso, as questões que foram mais erradas tinha a ver com o comportamento do gráfico. Primeiro, existem dois pontos críticos, né? É visível. Do ponto de vista do gráfico, você consegue ver, bem, pontos críticos dentro desse intervalo, você só consegue ver esse, porque você lembra que se eu tenho um ponto crítico, a derivada naquele ponto ela vai ser horizontal. Então, se eu olho para o gráfico, se eu tento imaginar, né, uma reta tangente percorrendo aqui o gráfico, eu consigo observar que os únicos pontos onde as retas tangentes são horizontais é nesses dois aqui. Com isso, eu acabo concluindo também que todos os pontos críticos, lembrando que ponto crítico é o ponto que zera a função ou que zera a derivada, ou a derivada não está definida naquele ponto. Então, do ponto de vista de pontos críticos, são só esses dois, e eles coincidem com os máximos e mínimos locais, e, nesse caso, com os máximos e mínimos globais também. Então, existia esses dois, que é basicamente os zeros dessa derivada aqui, que dava para calcular rapidinho. Você deriva aqui. Regra do produto, você fica com derivada do primeiro vezes o segundo, então é menos x quadrado, mais x, que multiplica, aqui eu tenho uma regra da cadeia, então deriva em cima, fica menos 2x, derivada da de dentro, que multiplica a de fora, aplicada na de dentro, né? Então, bem, eu fiz um pouquinho diferente, geralmente a gente escreve, mas eu acho que a essa altura do campeonato vocês já estão, de certa forma, habituados a fazer esse tipo de conta, então eu posso colocar isso em evidência, fica 1 menos 2x ao quadrado. Então, isso aqui me dá basicamente essas duas raízes. É basicamente mais ou menos, os pontos críticos é mais ou menos raiz quadrada de 2 sobre 2. Só fazer essa continha aqui. Aí você tem esses dois pontos críticos e você também tem umas mudanças de concavidade, né? Você tem, é visível que aqui eu tenho uma concavidade virada para cima, que eu tenho uma concavidade virada para baixo. Para encontrar os pontos de inflexão, que é os pontos onde muda a concavidade, eu teria que derivar de novo, eu poderia derivar inclusive aqui pela regra do produto, encontrar os candidatos a pontos de inflexão e depois analisar a segunda derivada para ver se de fato tem uma mudança ali na concavidade. Mas olhando para o gráfico, bem, lá estava até bem melhor do que no meu desenho, a gente consegue perceber uma coisa, aí foi a questão que mais erraram. Esse gráfico tem só duas mudanças de concavidade, ou tem só duas concavidades, ou seja, tem uma concavidade. Eu perguntei se tinha duas concavidades no gráfico e se essas concavidades mudavam no zero. Bem, isso não é verdade, pessoal. Tem duas formas de você chegar nisso. Primeiro é fazendo todo o cálculo e chegando na conclusão por meio de estudar os pontos candidatos a pontos de inflexão. E o outro lado é só você observar que, bem, aqui, do ponto de vista mais intuitivo, a concavidade é como se fosse uma barriga, né, uma curva. Então, daqui você observa que ela está virada para cima, né? Uma forma, lembrando um pouco do que vocês sabem lá de convexidade, significa a concavidade ser virada para um lado, significa que se eu pegar qualquer dois pontos aqui dentro da concavidade, o intervalo que une elas está todo contido naquela região do plano.
isso não acontece. Então, essa é a região para a qual a concavidade está virada. Se eu pegasse, por exemplo, 2 pontos aqui, eu não consigo ligar eles por um segmento sem cruzar nessa região. Então, é mais ou menos assim que a gente vê a concavidade. E aí você pode, mesmo observando o gráfico, você pode observar que mais ou menos por aqui, a coisa muda, né? Se eu desse um zoom aqui, você ia observar que para cá a concavidade está virada para cima e para cá a concavidade vai estar virada para baixo. Mesma coisa acontece. Bem, aqui é óbvio, né, que muda de concavidade, porque é onde é mais tem um maior destaque essa mudança de concavidade. Então aqui eu tenho uma concavidade virada para baixo, mas igualmente aqui a concavidade vira para cima. Então, na verdade, eu tenho 3 pontos onde a concavidade muda e 4 concavidades diferentes, né? Então, ele vem com a concavidade virada para baixo, vira, fica com a concavidade virada para cima, vira, fica com a concavidade virada para baixo e, por fim, vira, fica com a concavidade virada para cima. Então, tentem entender isso do ponto de vista mais geométrico. Quando vocês olharem o gráfico e forem tirar informações dele, observe se as informações que você tira de forma algébrica, por meio de cálculos e com certas computações, se elas coincidem com o que você consegue tirar de informações no sentido do que você está vendo, né, da parte mais geométrica. Acho que era mais ou menos isso. Eu perguntei um pouco sobre intervalo de crescimento, coisas aqui dentro, mas acho que as outras perguntas, geralmente, em geral, vocês acertaram. Eu vou encerrar por aqui, pessoal. E aí, bem, vou deixar vocês com a professora Juliana, ela vai fazer alguns exercícios. Bom final de semana a todos. E, bem, até semana que vem. Olá, pessoal. Bom dia. Tudo bem com todo mundo? Eu separei para falar aqui com vocês um pouquinho. Eu quero até aproveitar um pouquinho a deixa do exercício do professor Jean, que no estudo dirigido de segunda-feira, né, que foi exatamente o estudo que a gente fez, a análise da concavidade do gráfico, que foi estudando a segunda derivada da função, naquele estudo dirigido, a gente separou, inclusive, uma aula, que naquela aula se define o que é concavidade, né? Então, basicamente, a gente pega uma reta tangente no ponto, e aí, se a curva está acima dessa reta tangente, esse curva a gente chama de concavidade voltada para cima. Se a curva está abaixo, é chamada concavidade para baixo. Então, e tapando esses buraquinhos, né, o material separado, ele te ajuda, exatamente, vai te construindo o conteúdo nesse caminho, né? Então, se ainda está com algum tipo de dificuldade, alguma coisa para sanar, volta lá na videoaula, que era do professor Marcos Diniz, e aí ele faz isso com um pouquinho mais de calma, tá? Bom, então, eu separei hoje para fazer, eu vou fazer o seguinte, eu vou amarrar a parte que a gente precisa de entendimento de sinal da primeira derivada e da segunda derivada, o que isso nos dá de informação para o gráfico, né, que basicamente é parte da semana passada, essa semana, e aí a gente termina o encontro de hoje com uma construção de gráfico. E aí eu vou apresentar para vocês um passo a passo. Esse passo a passo, ele vai ser estendido ao longo da próxima semana. Próxima semana a gente ainda tem construção de gráfico com mais propriedades. E é isso, tá bom? Então vamos lá? Eu vou começar lembrando um negócio. Então, antes da gente começar a falar de construção de gráfico, né, os nossos estudos dirigidos, né, os nossos encontros encaminhavam para entender o que as funções derivadas de uma função nos contam a respeito do gráfico daquela função. Então, um resultado que a gente tinha, eu vou chamar resultado 1. Aqui para a gente, eu não vou me apegar muito a formalismo no seguinte sentido. E a função é derivável no fechado, derivável no aberto, contínua no fechado. Eu vou pegar a função 2 vezes derivável. Isso é bem mais forte do que a gente precisa, mas para a gente vai ser suficiente, né? Então, para mim, aqui eu vou pegar f 2 vezes derivável.
é mais forte que a gente precisa, mas para não ficar gastando muita coisa. Então, daí o primeiro resultado era a análise do sinal da primeira derivada, né? Então, derivável em C. E aqui eu vou pegar uma regiãozinha, né? Uma bola aberta, ou uma vizinhança do ponto, ou um intervalo aberto contendo ponto, tudo a mesma coisa. Então, se F, se a F', se a função derivada ela for positiva nesse intervalinho, né? Chamar ele de I. C. Bom, se ela for, uma vez derivável em I, que a derivada positiva, a conclusão que a gente tem é que a F é crescente nesse intervalinho, né? Beleza. E se a primeira derivada tem sinal negativo, nesse intervalinho, a nossa conclusão é que a F é decrescente. Ok. E o outro resultado, vou colocar resultados, 1. E o segundo me fala da segunda derivada, né? Se a segunda derivada tem sinal positivo nesse intervalinho, então a F é côncava para cima. Nesse intervalinho. É só lembrar da função da parábola, né? A segunda derivada da parábola, se a parábola tem concavidade para cima, x², a segunda derivada é sempre 2, que é maior que 0. Então, e a parábola x² tem concavidade para cima. E se a segunda derivada tem sinal negativo no intervalinho, então ela é côncava para baixo. Só acrescentando com a primeira derivada. Se a primeira derivada em um ponto for igual a 0, ou se a função derivada não estiver definida em determinado ponto, esse ponto é chamado de ponto crítico. E nesse caso aqui a gente analisa o sinal da segunda derivada para saber se o ponto é um ponto de inflexão ou não. A priori a gente analisa quais são os pontos em que a segunda derivada não está definida ou que é igual a 0, que vão ser os nossos candidatos a ponto de inflexão. E depois é analisando o sinal da segunda derivada que a gente identifica se de fato aquele candidato ele é ou não um ponto de inflexão. Então, esse aqui é um amarradinho da semana passada, dessa semana. E aí vem os testes, né? Os testes da primeira e da segunda derivada. Vamos aqui para o quadro 2. Os testes. Tem as mesmas hipóteses, vou só acrescentar um trocinho. Teste da primeira derivada. Eu preciso que seja um ponto crítico, né? Porque o teste da primeira e da segunda derivada, ele vai nos dizer quando que aquele ponto crítico ele é ponto de máximo ou de mínimo, certo? Então, se teste da derivada, então eu preciso ter um ponto. Vou pegar aquele mesmo C, a função f duas vezes derivável, e eu quero que nesse ponto C ela seja igual a 0. Esse delta maior que 0, passei um intervalinho, beleza. Tá. Então, se a primeira derivada, nesse intervalo, o que a gente faz? Né? A gente pega o ponto crítico, pega um camarada à esquerda e um camarada à direita e analisa o sinal da primeira derivada naquele camarada. Né? Então, se a F' de um camaradinha à esquerda for positivo, e se a F' num camaradinha à direita desse meu ponto C, que ele é crítico, for negativo, o que acontece com a função? A gente já tem um desenho disso, vou fazer aqui embaixo mesmo. Então, eu tenho o ponto C, vou fazer do lado de lá que é melhor. Então, eu tenho o ponto C, um camaradinha à esquerda está para cá. Se a primeira derivada é positiva, a gente sabe pelo quadro 1, se ela é positiva, ela é crescente.
então setinha para cima. Se a primeira derivada é negativa para um camarada à direita, se a primeira derivada é negativa, o camarada à direita do ponto C. Então, a gente sabe pelo quadro 1 também que ela é decrescente, então setinha para baixo. Logo, esse ponto C ele é ponto de máximo local. Então, ponto de máximo local. Ah, por que local? Porque eu estou falando na vizinhança de um ponto, né? Eu tenho sempre um ponto e um camaradinha perto ali. Tão perto quanto eu pego o mais próximo possível para que não chegue até o outro ponto crítico, né? Então, tá bom. Aí, a mesma coisa a gente tem para quando a gente inverte esse sinal, né? Se um camaradinha à esquerda do ponto C, ela for negativa, a primeira derivada, e para um camaradinha à direita, ela for positiva, a gente já tem o desenho também, usando aquele estudo da primeira derivada, à esquerda do ponto C negativo, a função é decrescente, à direita do ponto C, se a primeira derivada é positiva, ela é crescente, então C é um ponto de mínimo local. C é um ponto de mínimo local. Ok. Bom, se não muda de sinal, então a gente não consegue afirmar nada sobre esse ponto. Tá? Não vou acrescentar aqui, mas se não mudar de sinal, eu não posso dizer nada sobre esse ponto crítico. E a segunda derivada vai dizer a mesma coisa, só que analisando a segunda derivada, né? Então, ele nos diz o seguinte, que se a segunda derivada nesse ponto for negativa, e aí, de novo, é só a gente pensar da parábola, né? Parábola com concavidade, a segunda derivada da parábola x, y igual a x ao quadrado. A segunda derivada dela é positiva, o ponto crítico ele é um ponto de mínimo local, né? E aí, se eu pegar a parábola y igual a menos x ao quadrado, a segunda derivada é menos 2 para qualquer ponto, e aí a concavidade é voltada para baixo, né? Então, o ponto crítico aqui, no caso, vai ser um ponto de máximo local. E exatamente por isso, exatamente por quê? Porque a concavidade, quando a segunda derivada é negativa, a concavidade dela está voltada para baixo, né? Pelo quadro anterior. Vai ser uma parada assim. Então, ele é um ponto de máximo. E se a segunda derivada for positiva, se a segunda derivada é positiva, a concavidade voltada para cima, então aquele ponto que era um ponto crítico, ele é agora, mais que ser um ponto crítico, ele é um ponto de mínimo local. A mesma análise. Mínimo local. Ok. Mínimo local, máximo local e relativo. Local e relativo são as mesmas coisas. Bom, e novamente, né, se a segunda derivada no ponto C for igual a zero, a gente não conclui nada sobre a concavidade naquele ponto. O que a gente sabe é que aquele ponto, ele é um candidato a ser ponto de inflexão. E aí depois a gente precisa analisar de novo, tá? Beleza, agora, professora, mas se eu tenho informações sobre os pontos de máximo e de mínimo pela primeira e pela segunda derivada, pelos testes da primeira e da segunda derivada, qual que é melhor usar? Bom, o teste da primeira derivada ele é muito mais conclusivo do que o teste da segunda derivada. Então, que para a gente fazer gráfico, a gente vai usar os resultados obtidos pelo teste da primeira derivada, tá bom? Então, eu vou lá para o quadro 3 agora e vou fazer um algoritmozinho, um passo a passo, de tudo que a gente precisa para construir gráfico até esse momento. Semana que vem a gente vai fazer análises um pouquinho mais profundas, né, sobre a função dada, e aí, então, a gente vai ter mais coisas para acrescentar nesse algoritmo. Então, eu vou fazer ele de uma maneira muito ampla, muito descritiva, e a gente espera que vocês executem eles passo a passo, porque assim vocês não vão se esquecer, não vão se perder no meio do caminho, tá bom? Vamos lá para o quadro 3.
Bom, até esse momento... Desculpa. Vou tomar uma aguinha. Até esse momento, a gente fez análise de funções em gráficos fechados, né? Então, o exemplo que eu vou fazer hoje com vocês, eu vou dar uma função para vocês no intervalo fechado e a gente vai construir o gráfico daquela função juntos. Mas em geral, não está totalmente descrito qual é o intervalo no qual a gente quer fazer o gráfico daquela função. E exatamente por isso a gente precisa ter total domínio, total controle sobre o domínio da função. Então, vamos lá? Gráficos. Nesse caso aqui, para a gente, é intervalo fechado, mas esse algoritmo aqui, ele é geral, tá bom? Primeira coisa que a gente quer que vocês façam, quando tiverem um exercício, esboce o gráfico da função, faça o gráfico da função, a primeira coisa que você tem que ter super controle é sobre o domínio da função. Claro que se ela é intervalo fechado, já está dado o domínio, mas, independente disso, você tem que saber onde a função está definida. Então, é o domínio de f. F é uma função real. Ok. Ou então, pela nossa notação, né? D de f. Okay. Então, a primeira coisa, então, eu sei aonde eu vou trabalhar, eu sei aonde a função está morando. Beleza, a partir desse momento, a gente pode começar a analisar um pouquinho mais essa função. Bom, pelas propriedades que a gente tem, a gente precisa ter a primeira derivada, né? Então, o segundo passo é calcule f'. E uma vez que você já calculou a derivada da função, também explicite quem é o domínio dela, tá? Se a gente deriva, a gente vê onde mora a derivada. Se a gente deriva, a gente vê onde mora a derivada. Ok. E aqui, então, a gente está entrando no laçozinho de análise da primeira derivada, certo? O que mais que a primeira derivada nos conta? Bom, a primeira derivada nos conta os pontos críticos. Certo? Quem são os pontos críticos? São os camaradas em que ou a primeira derivada não é igual a zero, ou a primeira derivada não está definida. E exatamente por isso você tem que ter muito controle sobre o domínio da primeira derivada. Ok. Depois dos pontos críticos, pelo próprio teste da primeira derivada, a gente sabe onde a função vai estar crescendo, onde a função não vai estar crescendo. Então, a gente tem os intervalos de crescimento e decrescimento da função. Quando a gente faz o intervalo de decrescimento e crescimento da função, e isso é para explicitar os intervalos, tá? Quando a gente faz isso, a gente ganha de presente os pontos de extremo, né? Se é ponto de máximo ou se é ponto de mínimo. E mínimo local. Fechou. Absolutamente tudo que a primeira derivada de uma função consegue nos dar de informação, a gente quita aqui, certo? Então, agora a gente já tem ponto crítico, crescimento, decrescimento. Como um presentinho, a gente ganha os máximos e mínimos, né, locais. Aí, então, agora a gente vai para a segunda derivada, né? Então, vamos lá. O que a segunda derivada nos dá de informação? Primeira coisa, a gente calcula ela. Ficou bem grande aqui, eu podia ter economizado espaço. Calcula f duas linhas, e já que você já derivou, acha o domínio dela. Por quê? Novamente, uma das coisas que a segunda derivada nos dá de informação são os candidatos a pontos de inflexão, né? Vou colocar entre aspas. Candidatos a ponto de inflexão.
Por quê? Quem são os candidatos a serem ponto de inflexão? O mesmo raciocínio que a gente faz para ponto crítico, a gente faz para candidato a ponto de inflexão, né? É onde a segunda derivada é igual a zero ou onde a segunda derivada não está definida, ou seja, um ponto que está aqui que não está aqui, né? Então, uma vez que eu faço isso, que eu faço esse tipo de análise, eu já ganho de presente pela própria definição de ponto de inflexão com cavidade da segunda derivada, né? Com cavidade da função. Ficou ruim esse negócio aqui. Vou fazer aqui em cima, tá bom? Então, a gente ganha de presente a concavidade da função. E aí, quando vocês forem escrever a concavidade, a gente responde isso via intervalinhos, assim como o crescimento e decrescimento da função, tá? A gente responde essa pergunta via intervalos, onde a concavidade está voltada para cima e onde está voltada para baixo. Depois que a gente analisou a concavidade da função, a gente consegue responder quem é de fato o ponto de inflexão, né? Que é onde muda de concavidade. E aí, por fim, e aí é o laço, né? A gente consegue fazer o gráfico da função. Nesse momento, como a gente vai olhar mais para gráfico, nesse momento a gente tem ferramentas para analisar gráfico de funções em intervalos fechados, esse gráfico aqui, uma das informações importantes é avaliar a f dos extremos, né? Mas a gente vai fazer isso quando a gente analisar os pontos de máximo e ponto de mínimo, tá? Que é uma das possibilidades, como a gente viu nas aulas anteriores, é que os pontos do extremo do intervalo, eles podem ser pontos de máximo e mínimo local. Então, a gente precisa desses valores. Bom, esse aqui é o amarradinho, né? Agora, a gente vai fazer, então, um gráfico. Eu separei um polinômio para a gente fazer junto. Vou começar lá do quadro 1, 3x à quarta menos 12x ao quadrado. Então, vamos lá. Função 3x à quarta menos 12x ao quadrado. E esse intervalinho é de menos 2 até 2. Tá? Então, eu estou olhando, o meu domínio nesse caso aqui já está dado, mas a gente não vai pular passo nenhum, tá bom? Então, vamos fazer ela bonitinha. A primeira coisa que a gente faz é o domínio. Quem é o domínio da função? Bom, está no intervalo fechado, domínio da f é o próprio intervalo. Ok. Segundo passo, o que a gente faz? Deriva. Quem é f' de x? F' de x esse aqui é um polinômio. Coisinhas que são importantes vocês lembrarem. Polinômio é x elevado a algum número. A. Certo? Isso aqui é um polinômio. O que é função potência? Seria o a elevado a x. Esse a, inclusive, ele pode ser o número de Neper, né? O algoritmo neperiano, enfim. Pode ser o e aí a gente tem a função exponencial. Tá? A função exponencial com a base e. Mas, em geral, é um a que é um número. Derivar isso é diferente de derivar isso. Derivar isso se assemelha à live que a gente fez em algum dia no qual eu me esqueci agora, que a gente derivou x elevado a x. Tá? A derivada desse camarada é semelhante a esse que a gente fez junto. Desse aqui é dar o tombo. Então, quando a base é a variável, isso aqui é uma potência. Quando a base é um número, isso aqui é a função... É a função exponencial. Então, fechou. Ali é um polinômio, aqui é a função potência. Tá, vamos lá, então. Então, isso aqui tudo é um polinômio, né? A base é uma variável. Então, é tudo a historinha do dar o tombo. Então, 3 vezes 4, 12.
subtrai 1 no expoente 3, menos 2 vezes 12, 24, subtrai 1 no expoente 1. Fechou? Fechou. Quem é o domínio onde a função derivada está definida? Bom, ela é definida em todo o domínio da função, exceto nos extremos, porque a gente não consegue definir a função derivada nos extremos. Lembra? Porque a derivada lateral à esquerda, aqui nesse ponto do intervalo, ela não é definida, né? Então, quais são os pontos do meu domínio? É o intervalo aberto, certo? Intervalo aberto, eu excluo a possibilidade de ser nos extremos. Ok, terceiro passo é o quê? Ponto crítico. Ponto crítico. Bom, a gente já vai começar a amarrar tudo que a gente tem, né? Como o domínio da minha função derivada é exatamente o domínio da função f menos os extremos, a única coisa, não existem pontos da função derivada em que a função derivada não esteja definida, certo? Então, a minha única análise precisa ser os pontos em que a primeira derivada é igual a 0. Ou seja, vamos escrever direitinho? Como f' está definida para todo x que está no domínio da f menos os extremos, certo? É suficiente analisar onde a primeira derivada é igual a 0. Vou fazer aqui no gráfico, no quadro 2. Certo? Então, tudo isso que a gente está escrevendo, quando a gente pedir para vocês fazerem um gráfico, a gente quer ver tudo isso escrito, tá? Porque vocês precisam contar para a gente como é que vocês estão chegando àqueles resultados. E aí entra um troço importante. Ninguém justifica a mesma coisa do mesmo jeito. Então, né, vamos escrever direitinho, entender direitinho o que está por trás. Então, é suficiente analisar o quê? Quando f' de x é igual a 0. Quem é f'? 12x ao cubo menos 24x igual a 0. Lembra lá no comecinho das lives de pré-cálculo que a gente falava, então a gente tem que achar os zeros dessa função, vamos fatorar esse polinômio? Para isso que a gente precisava daquilo lá. Eu tenho o 12 em comum, posso colocar ele em evidência. O x está em comum, posso colocar ele em evidência. Sobra o quê? Um x quadrado e um 2 aqui, né? Bom, se eu quero achar os zeros dessa função, quando que um produto é igual a 0? Quando um ou outro é igual a 0. Então, quais são as minhas possibilidades? x0 igual a 0, x1 igual a menos raiz de 2 e x2 igual a mais raiz de 2, certo? Então, quem são as raízes? Como x0 igual a 0, x1 igual a menos raiz de 2 e x2 igual a mais raiz de 2 são as raízes de f', temos... mais do que isso, eles são as raízes, né? Eles moram no domínio da minha função? Moram, né? Pelo quadro 1 aqui, eles moram. Raiz de 2 é mais ou menos 1,4. 1,4 está dentro desse intervalo. E x0, x1 e x2 são pontos da minha função. Segue
aqui x0, x1 e x2 são pontos críticos. Por que isso tudo? Porque, por exemplo, se aqui tivesse dado um número maior que 2, um número maior que 2 não está dentro do intervalo da minha função. Então, ele pode ser candidato a ser ponto crítico, mas ele não é, porque ele não está nem é um ponto da minha função. Tá bom? Não é um ponto do domínio. Por isso está muito claro, sempre muito claro, quem é o domínio da função. Tá. Segue que esses camaradas são, de fato, pontos críticos. Qual que é o outro passo? O outro passo é analisar crescimento e decrescimento. 4. Ou só escrever crescimento e decrescimento? Tomei muito espaço. Vou fazer de cá depois. Crescimento e decrescimento. Vou lá para o quadro 1, que eu não quero apagar um algoritmozinho, vou deixar só a função e deixar a derivada também. Ok. Crescimento e decrescimento, a gente vai analisar então o quê? Um sinal da função derivada, né? Crescimento e decrescimento. Tá. Então a gente tem que analisar o sinal da função derivada. Como que a gente faz para analisar o sinal da função derivada? Sinal de f', né? O que eu faço? Eu pego aqui uma retinha horizontal, coloco os pontos notáveis que nós temos até agora. Quais são os pontos notáveis que nós temos até agora? O extremo dos intervalos, ok? E os pontos críticos. Quem são os pontos críticos? 0, menos raiz de 2 e mais raiz de 2. Lembra do teste da primeira derivada? A gente quer ver, então, se esses pontos críticos, menos raiz de 2, 0 e mais raiz de 2, são pontos de máximo e de mínimo, né? E com isso também a gente já entende quem é o crescimento e decrescimento da função. Então, vamos lá. Então, pelo próprio teste da primeira derivada, a gente pega um camarada aqui à esquerda, entre menos 2 e raiz de 2, entre menos raiz de 2 e 0, outro entre 0 e mais raiz de 2 e outro entre raiz de 2 e 2. Certo? Bom, isso aqui é aproximadamente 1,4. Vou pegar 1,5, né? Ou seja, se eu pegar 3 meios aqui, eu tenho um camarada aqui. Então, eu vou pegar aqui. Para f' em menos 3 meios, porque menos 3 meios é um camarada que mora aqui nesse intervalo, né? Esse aqui seria menos 3 meios. O que acontece com a minha função derivada? Função derivada, eu já vou pegar ela fatorado para facilitar a minha vida. É o quê? É 12 vezes menos 3 meios. Lembrando que a gente só precisa do sinal disso, viu? Não precisa ficar avalizando tudo, não. X ao quadrado, menos 3 meios ao quadrado fica 9 quartos. Menos 2 é a mesma coisa que 8 sobre 4, certo? Esse camarada aqui tem sinal positivo, isso aqui é positivo, isso aqui tem sinal negativo. Produto de uma coisa positiva com uma negativa com uma positiva dá negativo. Não preciso avaliar real, é só estudar o sinal mesmo. Então, para um camarada, se a derivada num ponto é negativo, quer dizer que a função ela é decrescente, né? Então, aqui ela vem decrescendo. Ok. Quem é um camarada entre menos raiz de 2 e 0? Bom, vamos pegar menos 1, né? Porque menos 1 está à esquerda de 0 e está à direita de menos raiz de 2. Então, vamos pegar menos 1. F' de menos 1. Mesma coisa. 12 vezes
menos 1, que multiplica menos 1 ao quadrado, 1, menos 2. Só o sinal. Isso daqui é negativo, isso aqui é negativo, isso aqui é positivo. O produto de duas coisas negativas é positivo. Então, a função entre menos raiz de 2, vou até fazer com recursos didáticos aqui. Aqui ela vem decrescendo. Esse aqui é o ponto notável. Esse aqui é outro ponto notável. Okay. Se a função entre menos raiz de 2 e 0, se a função derivada é positiva, a função está crescendo. Ok. Agora vamos ver um camarada entre 0 e raiz de 2, tipo 1, né? Então, a função derivada em 1, o que acontece? É 12 vezes 1 vezes 1 ao quadrado, que é 1, menos 2. Aqui é negativo, positivo, positivo, sinal negativo. Se a derivada no ponto ela é negativa, a função está decrescendo. Então, nesse intervalinho aqui, retinha para baixo. Certo? Agora, em um ponto entre raiz de 2 e 2, vamos pegar 3 meios também. Como esses pontos são simétricos, né? Nesse caso aqui eu estou tudo à mesma distância, mais ou menos, o menos e o mais pode ser os mesmos números mesmo. Facilitar a vida. 3 meios, e aqui é 9 quartos, que é 3 meios ao quadrado, menos 8 sobre 4, né? Isso aqui é positivo, produto de coisas positivas, positiva. Derivada positiva, a função está crescendo. Ok? Ótimo. Estudamos o sinal. Como é que a gente escreve isso? Vamos lá para o quadro 2. Bom, então agora eu preciso explicitar quem são esses intervalos de crescimento, né? Porque o passo mais difícil, que foi estudar o sinal, a gente já fez. Então, agora precisa colocar a resposta de maneira organizada. Logo, onde a f cresce? F é crescente. Onde? De menos raiz de 2 até 0 e de raiz de 2 até 2, certo? F é crescente em menos raiz de 2 até 0, união, raiz de 2 até 2. Lembrando que é intervalo aberto, porque no ponto eu não consigo falar se a função é crescente ou decrescente, né? Não faz sentido isso, né? Ótimo. E onde que ela é decrescente? E f é decrescente em, vamos lá para o quadro 1, de menos 2 até menos raiz de 2 e de 0 até raiz de 2. Menos 2 até menos raiz de 2. União com 0 até raiz de 2. Prontinho. Então, a gente já entendeu quais são os intervalos de crescimento e decrescimento da função. E o teste da perdão, o teste da primeira derivada, ele vai exatamente contar quem são esses pontos críticos no sentido de serem máximos ou mínimos, né? Bom, pelo próprio desenho, como eu já tinha mostrado em esqueminha para vocês já conseguem notar pelo teste da primeira derivada, então, menos raiz de 2 é um ponto de mínimo, 0 é um ponto de máximo, raiz de 2 é um ponto de mínimo. Como a gente está no intervalo fechado, a gente tem que entender o que está acontecendo com a função nos extremos também, certo? Pelo teste da primeira derivada, então, pelo teste da primeira derivada, derivada primeira, primeira derivada, tanto faz. Temos que quem são os pontos de mínimo, menos raiz de 2 e raiz de 2.
menos raiz de 2 e raiz de 2. A gente pode até colocar como conjunto, né? Colocar menos raiz de 2 e raiz de 2 são pontos de mínimo. Local. E ponto de máximo é conjunto formado pelo ponto zero, é ponto de máximo. Local também. Agora vem um negócio. Eu estou no intervalo fechado, né? Eu preciso entender quem são a f nos extremos, ou seja, o que é a f de menos 2 e o que é a f de 2. Porque eu preciso saber se esses camaradas são os únicos pontos de máximo ou ponto de mínimo da função, certo? Então, quem é f de menos 2? A f aqui pelo quadro 1 é 3 vezes menos 2 à quarta, menos 12 vezes menos 2 ao quadrado. Bom, cada um resolve isso do jeito que prefere, né? Mas aqui eu tenho o que é 12, é 3 vezes 4. E 4 é o mesmo que 2 ao quadrado. Então, fica 3 vezes 2 à quarta, 3 vezes 2 à quarta, né? Então, isso aqui é 0. Cada um resolve do jeito que quiser. Eu vou sempre fatorando e tentando juntar os camaradas que são semelhantes. 3 vezes 2 à quarta, que é menos aqui, independia, né? Porque a potência é par. Vezes 3, 2 à quarta, ao quadrado. De novo, eu estou somando e subtraindo a mesma coisa, né? Se eu colocar o 3 aqui em evidência, sobra 4. 4 é 2 ao quadrado. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, 2 à quarta. É exatamente a mesma coisa que a gente tem de cá. Então, estou somando e subtraindo a mesma coisa, isso é 0. O que significa isso? Bom, vamos fazer isso em comparação aos pontos que a gente já tinha, né? O que era o f de menos raiz de 2? F de menos raiz de 2. 3 vezes menos raiz de 2 à quarta. A gente já entendeu que isso aqui vai ser a mesma coisa que f de raiz de 2. Menos 12 vezes menos raiz de 2 ao quadrado. O mesmo tipo de fatoração, né? Aqui ao quadrado vai embora, fica só o 2. Aqui a quarta fica 3, né? Uma parte vai embora, o quadrado vai embora, fica 2 ao quadrado vezes 3, certo? Que é 12, menos 2. Vamos lá. Que é 3 vezes 4, isso aqui dá 2. Aqui é 3 vezes o quadrado lá foi, 2 ao quadrado, certo? Isso. Preciso fazer isso. Não, preciso fazer isso aqui não. Não, tá ótimo. Vamos ver aqui rapidinho. Menos 2. Ah, não. Ó, bobagem. Vamos ver só em quem é f de 0, que f de 0 é mais... Bom, a gente precisa avaliar isso mesmo. É 3 vezes 0 ao quadrado, menos 12 vezes 0 à quarta ao quadrado. Isso aqui é 0 também, né? Certo? O f de 0, que é um ponto crítico, que a gente já sabe que ele é ponto de máximo, ele é exatamente igual a f nos extremos. Então, os extremos também são pontos de máximo, né? Logo, é exatamente isso que eu queria fazer, perdão. Logo, 0, menos 2 e 2 são pontos de máximo
E o único que era, os outros dois que eram pontos de mínimo também, não acrescentei mais nenhum, né? Menos raiz de 2, mais raiz de 2 são pontos de mínimo. É isso mesmo. Beleza. E aí a gente fechou, então. A gente analisou o que é a f no extremo, certo? A gente analisou o que é a f no extremo. A gente viu que isso era exatamente um valor assumido por um dos pontos críticos. Faz depois para avaliar o que é em menos raiz de 2 e mais raiz de 2, mas vocês vão perceber que vai ser um valor abaixo disso, então esse aqui é o único ponto de máximo. Esses dois aqui são pontos de mínimo, ponto de máximo, e junto com o outro que a gente tinha achado, né? E os extremos também. Tá bom? Ok, então agora para o passo 4, passo 5. Vamos derivar mais uma vez a função. O bom disso, pessoal, é que fica gravado, e aí depois vocês podem rever, e fazer de novo, e fazer junto. Segunda derivada. Então, a segunda derivada, quem é a segunda derivada? Deriva isso. 3 vezes 12, 36, x ao quadrado, menos 24x, 24. Qual é o domínio da função? É o mesmo domínio da função da primeira derivada. Não tem nenhum ponto problema aí, não. O bom de polinômio é que ele é bem definidinho, bem comportadinho. Tá bom, e o ponto 6, o que é? Quem são os candidatos a ponto de inflexão? Candidatos a ponto de inflexão. Vocês podem ver em vários materiais, tem vários livros, em geral nessa parte de gráfico de função, todos os livros acabam fazendo uma tabelinha assim, né? Cada um tem seu jeito preferido, de acordo com a teoria que ele desenvolveu até aquele momento. Então, esse aqui, por exemplo, em vários lugares já estaria ponto de inflexão, mas você não consegue identificar de fato os pontos de inflexão sem olhar a concavidade. Então, a gente coloca candidatos entre aspas exatamente por causa disso. Porque a gente só vai ter certeza que esses candidatos são ponto de inflexão depois que a gente estudar a concavidade. Então, quem são os candidatos? Novamente, como a função duas derivadas, derivada segunda, está definida para todo x que é do domínio da função sem os extremos, é suficiente analisar o quê? Quando a segunda derivada é igual a 0. Vamos lá para o quadro 2. Ou seja, a gente precisa achar os zeros da função segunda derivada. F duas linhas igual a 0. Quem é F duas linhas? 36x ao quadrado menos 24 igual a 0. Bom, como que vocês querem resolver isso? Aqui eu tenho um fator 6, aqui eu tenho um fator 6. Cancelando tudo por 6 aqui fica 6 e fica 4, mas tem um fator 2 também em cada um. Então, aqui fica 3, aqui fica 2. É do jeito que vocês preferirem, tá? Aqui é só uma manipulação, enfim, para resolver. Quiser isolar e já fazer essa simplificação, tanto faz. Então, fica 3x ao quadrado menos 2 igual a 0. Ou seja, é resolver x igual a mais ou menos raiz quadrada de 2/3, certo? Dá para deixar isso mais bonitinho, eu vou deixar também só a título mais de simplificação. Então, isso aqui fica
é raiz de 2 sobre raiz de 3. Essa parte do raiz de 3 aqui a gente racionaliza, então vai ficar lá em cima. Raiz de 2 vezes raiz de 3 sobre raiz de 3. Raiz de 2 vezes raiz de 3, certo? Sobre 3. Então, fica raiz de 6 sobre 3. Vou fazer um pouquinho devagar. Acho que não vale a pena. Isso aqui é raiz de 2 sobre raiz de 3, certo? O que é racionalizar? Multiplica e divide por raiz de 3. Ok? Aqui é produto de raízes. Produto de raízes eu posso jogar lá na raiz do produto, certo? Se fosse soma, não, pelo amor, não errem isso. E aqui eu estou operando, é raiz quadrada de um número ao quadrado, é só um número lá dentro mesmo, que é 3. Então, raiz de 6 sobre 3. Beleza. Isso aqui é mais ou menos raiz de 6 sobre 3. Nestes momentos, é que é mais interessante a gente ter a coisa um pouquinho mais simplificada, né? Como a gente vai analisar e ver isso é aproximadamente o quê, é melhor a coisa estar mais limpa, mais ajeitada. Eu vou passar do horário, mas já estamos caminhando. Tá bom. Então, esses são os candidatos a ponto de inflexão. X0 igual a raiz de 6 sobre 3 menos x1 igual a raiz de 6 sobre 3. São os candidatos. Outra coisa. Primeiro, vamos ver se esse camarada aqui é um pontinho do intervalo. Raiz de 6 é mais ou menos o quê? Mais ou menos 2,4, né? Só para confirmar. É mais ou menos 2,4. Ok. E aí, então, raiz de 6 sobre 3, que é esse valor que a gente tem. Bom, se esse camarada aqui é aproximadamente 2,4, dividindo por 3, a gente sabe que isso aqui é menor que 1. Já é suficiente para a gente, porque a gente quer alguma coisa entre menos 2 e 2, né? Então, eles são, de fato, candidatos, faz sentido isso, a serem candidatos a ponto de inflexão. Pois, tanto x0 quanto x1 estão dentro do intervalo de menos 2 até 2. Então, faz sentido esse tipo de questionamento. Então, está tudo amarradinho aqui. Ok, então agora vamos para, de fato, calcular a concavidade da função. Vamos para o quadro 1 de novo. Por isso que eu disse desde o começo, vamos ter bastante controle sobre o domínio, saber onde qual é o seu espaço amostral, né? Tá. Concavidade. Para estudar a concavidade, o que a gente faz? Pega uma semi-reta horizontal, coloca seus pontos notáveis para ser analisados, ou seja, os extremos do intervalo e os candidatos a serem ponto de inflexão, que é menos raiz de 6 sobre 3 e mais raiz de 6 sobre 3. Vou fazer esse pontinho assim, 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 assim. Ok. Quem é um valorzinho que está entre menos 2 e menos raiz de 6 sobre 3? Bom, a gente sabe que raiz de 6 sobre 3 é um número menor que 1, certo? Então, esse camarada aqui é um número menor que menos 1, certo? Então, se eu pegar aqui menos 1, tá belezinha. Aqui, eu vou pegar 0, que é um valorzinho fácil de trabalhar. Esses daqui são os números que vocês quiserem, tá? Para estudar o sinal da função naquele intervalo. E aqui eu vou pegar 1, porque esse aí é um intervalo simétrico.
Tá bom? Então, vamos ver. Quem é f duas linhas no menos 1? Estudar o sinal da segunda derivada. Segunda derivada, eu apaguei. Tá, mas eu vou só fazer de cá. (36x² menos 24). Ok. Em menos 1, fica 3 vezes 36 vezes menos 1 ao quadrado, menos 24. Isso aqui é positivo. 36 menos 24 é uma parada positiva. Se ele é positivo, então quer dizer que no intervalo contendo menos 1, a concavidade está voltada para cima. Então, aqui, nesse intervalinho, a concavidade está voltada para cima. Ok. Quem é f duas linhas, então? De 0. 36 vezes 0 ao quadrado, menos 24. Qualquer coisa vezes 0 é 0, menos 24 é negativo. Segunda derivada, num pontinho, no intervalo, né? Por isso da vizinhança, né? Porque é aqui pertinho do ponto. Pertinho do 0, à esquerda de 0 e a direita de 0, a segunda derivada tem sinal negativa. Se a segunda derivada tem sinal negativo, a função tem concavidade voltada para baixo. Alright. Então, agora vamos ver quem é a f duas linhas em 1. 36 vezes 1 ao quadrado, menos 24. Esse número, 36 vezes 1 ao quadrado, 36 menos 24, é positivo. Segunda derivada positiva, a função tem concavidade voltada para cima. O que está acontecendo? No ponto menos raiz de 6 sobre 3, a função vem de concavidade para cima e passa a ter concavidade para baixo. Então, esse camarada que era um candidato a ser ponto de inflexão, ele é de fato um ponto de inflexão. De menos raiz de 6 sobre 3 até raiz de 6 sobre 3, a função tem concavidade voltada para baixo. Depois, a partir de raiz de 6 sobre 3, ela tem concavidade voltada para cima. Então, esse camarada que era um candidato, ele também é um ponto de inflexão. Mais que ser candidato, ele é ponto de inflexão. Então, vamos responder tudo isso juntinho. Quadro 2. Logo, f é côncava para cima onde? Pelo nosso esqueminha lá, de menos 2 até menos raiz de 6 sobre 3. União com raiz de 6 sobre 3 até 2. Ok. E f é côncava para baixo, onde de menos raiz de 6 sobre 3 até raiz de 6 sobre 3. Beleza? Portanto, menos raiz de 6 sobre 3 e raiz de 6 sobre 3 são pontos de inflexão. Eles não são só candidatos, eles são efetivamente pontos de inflexão. A gente fez exatamente todas as análises que a gente viu ao longo das 2 últimas semanas. Tá? Agora nós vamos juntar todas essas informações. Beleza? Eu vou aproveitar
a relação que a gente tem no quadro 3 e já ir completando com o que a gente precisa, porque vocês vão ver que a gente precisa de todas essas informações para fazer o nosso gráfico. E aí a gente faz o gráfico e aí a gente encerra a aula, tá bom? O nosso domínio dessa função. F de x é 3x² menos 6x² menos 12x². Essa é a função. O domínio dela é de menos 2 até 2. A derivada dela é 12x³ menos 24x, com um domínio de menos 2 até 2. Os pontos críticos são 0, a gente até costuma anotar assim, PC, né? 0, raiz de 2 e menos raiz de 2. Ok? Crescimento e decrescimento. Vou fazer só aquela retinha. Ela cresce não. Aqui eu já vou colocar quem é ponto de máximo e ponto de mínimo. Os pontos de máximo, deixa eu pegar aqui rapidinho, que eu já apaguei os quadros, então, isso. Os pontos de máximo é o 0 e os extremos do intervalo, né? Os pontos de mínimo são menos raiz de 2 e raiz de 2. Exato. Concavidade, já vou juntar isso aqui. Ela tem concavidade para cima. Ela é côncava para cima de menos 2 até menos raiz de 6/3. Côncava para cima. De menos 2 até menos raiz de 6/3. União com raiz de 6/3 até 2. Certo? Os dois são os pontos de inflexão. Inflexão. E é isso. Tá ótimo. A gente já pode fazer o gráfico. Vamos fazer o gráfico aqui no quadro 2. Eu já deixei as informações ali do lado. E aí a gente já encerra, tá bom? Afinal, eu já passei bem do tempo. A paciência. Tem que fazer algum exercício inteirinho, ensinando direitinho, como é que faz, para não dar problema. Como a gente fala só um esboço, é um esboço mesmo. Então, a primeira coisa que a gente faz é onde que está definida a função. A função está definida de menos 2 até 2, né? Fazer alguma coisa aqui semelhante. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pôr aqui menos 2. 2, 3, 4, 5, 6. Pôr aqui o mais 2. Esse é meu ambiente de análise. Certo? Eu tenho quem é a F nos extremos, né?
A gente já calculou em outro momento, f de menos 2 é igual a f de 2, que é 0. É 0 aqui. É 0 aqui. Que é a mesma coisa que f de 0, né? A gente já calculou também. Pronto. Agora vamos começar a colocar os pontos críticos. Quem são os pontos críticos? Menos raiz de 2 e mais raiz de 2. Raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Então, vou pegar um pouquinho menor que a metade do intervalo. Tipo para cá. Opa, tipo para cá. Tipo para cá. Menos raiz de 2, mais raiz de 2. Bom, aquela hora eu não calculei o f de menos raiz de 2 e de mais raiz de 2, a gente calcula aqui agora, não tem problema não. Tá. E tem outro ponto importante, né, que é o raiz de 6 sobre 3, né, que é ponto de inflexão. A gente viu que raiz de 6 sobre 3 é menor que 1, então esse camarada raiz de 6 sobre 3 vai estar uma coisa tipo para cá, um pouquinho mais para cá, tipo, sei lá, menos raiz de 6 sobre 3, menos raiz de 6 sobre 3. Vamos começar a identificar os pontos. Vamos, esse aqui é 0, esse aqui, eu vou fazer aqui rapidinho do lado, f de raiz de 2, a gente já tinha, que eu não calculei com vocês, mas é a mesma coisa que f de menos raiz de 2, que é menos 12. Então, tá lá embaixo, né? Por isso que eu fiz ela grandona aqui. Tá lá embaixo. Ok? Então, esse camarada sai daqui de menos 12. É esse que é o nosso ponto de mínimo local. Está fazendo sentido esse gráfico. Esse aqui também é ponto de mínimo local. Está fazendo sentido esse gráfico. Certo? Certo. Então, o que a gente já sabe? Bom, esse é ponto de mínimo, esse e esse são pontos de máximo. A função, ela vem decrescendo, né? Intervalo, eu não coloquei ali intervalo, mas a gente viu lá no item 1. Ela vem decrescendo com concavidade voltada para cima, até menos raiz de 2. Depois, ela passa a crescer com concavidade voltada até... com concavidade voltada para cima, até menos raiz de 6 sobre 3, que é esse mesmo desse camarada aqui. Depois ele muda de concavidade, atingindo o ponto máximo em 0. Depois ela passa a decrescer com concavidade voltada para baixo, até raiz de 6 sobre 3. Continua decrescendo com concavidade voltada para cima, até raiz de 2, onde ela começa a crescer com concavidade voltada para cima. E vai até no x igual a 2. Tá? Então, é uma coisa mais ou menos assim. Fazer as coisas um pouquinho mais curvas. Aqui eu tentei chamar a atenção que esse aqui é ponto de inflexão, né? Mas a gente vem arredondando. Bom, e um negócio que eu acho que é importante deixar registrado é que quando a gente pede para vocês, numa lista de exercício, para vocês fazerem um esboço do gráfico, a gente tem vários softwares computacionais, né? Sites livres, não só o GeoGebra, tem sites livres, né?
A gente espera que vocês... Claro que vocês podem conferir, né? Óbvio que vocês podem conferir para ver se está certo, se vocês estão fazendo certo. Mas a gente quer que vocês façam à mão, porque na hora da prova é vocês que vão fazer à mão, né? Eu espero que tenha ficado claro, passo a passo. A gente espera que daqui para a próxima semana a coisa esteja amadurecendo um pouquinho mais. Semana que vem a gente vai começar a analisar funções que exigem um pouquinho mais de análise da gente, né? Mas até a semana que vem a gente ainda vai fazer gráfico de funções, por exemplo, funções racionais, que daí já tem algumas propriedades que são bem bacanas. Bom, eu acho que é isso. Bons estudos para todo mundo. A gente vai se falando e é isso. Bom fim de semana.